Então, gente, estou retornando agora, então, de novo, essa web ela foi baseada muito nas necessidades de vocês, e agora eu vou para um segundo bloco, que é um bloco mais prático, né? O que fazer. Então, o primeiro contato com um profissional de saúde, preferencialmente antes de 10 semanas, e preferencialmente, de novo, na pré-concepção, ou seja, antes da pessoa engravidar, o que a gente deve discutir em princípio? Então, oferecer em princípio a suplementação com ácido fólico. O ideal é que se inicie antes da gravidez, né? Nós discutimos que o ideal é que se comece até 3 meses antes, né, de se engravidar. Discutir sobre alimentação e higiene, quer dizer, aqui com enfoque, os cuidados com os alimentos, é importante, né, no sentido de evitar infecções e outras questões. Discutir sobre estilo de vida, né, e aí aqui está discutindo a questão do impacto do tabagismo na gestação, problematizar isso, a questão do uso de álcool, né, que também pode afetar o desenvolvimento do bebê, e outras drogas, tá? E quando a gente discute outras drogas, aí vai depender da característica local, né? Tem algumas drogas que são de uso, que às vezes a própria mulher ela usa alguma medicação, ou ela faz uso recreativo de maconha, ou ela vai para balada, usa alguma outra coisa em balada, em festa. Então tudo isso deve ser abordado antes ou na primeira consulta. Questionar então sobre o histórico de saúde daquela mulher, do casal, né? Identificar o uso de medicamentos, avaliar as questões relacionadas ao trabalho, identificar hábitos deletérios e positivos, né? Os hábitos deletérios e positivos são hábitos que podem... hábitos deletérios são aqueles que prejudicam a gestação, hábitos que podem ser ruins para o bebê, ser ruins para a mãe, e os hábitos positivos são aqueles que podem contribuir à afetividade do casal, os passeios, as caminhadas, né? O contato com a família, por exemplo. Né? Entre os hábitos deletérios, interessante, por exemplo, o hábito de banho quente, né? De imersão. Né? Então, mulheres que, por exemplo, costumam ficar na banheira quente, devem ser orientadas de que o banho numa banheira quente em imersão pode prejudicar, principalmente na primeira fase da gestação, a saúde do bebê. Né? Discutir então o histórico gineco-obstétrico, se aquela mãe já teve outros filhos, se já fez a consulta de preventivo, citopatológico, se já fez consulta de saúde da mulher. Então isso tudo é importante abordar desde a pré-concepção até a primeira visita do pré-natal já, né? Já grávida, né? O aconselhamento, então incentivar a participação do pai, já no início da gravidez, orientar a mãe, então, sobre as mudanças no corpo que podem ocorrer, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico, orientar sobre a mudança de humor, sobre as carências, sobre o choro, né? Evitar o banho quente de imersão no primeiro trimestre, eu tinha comentado. Orientar sobre viagens, normalmente as viagens são seguras, né? Orientar que as mães precisam só de um tempo para caminhada, precisam estar parando de tempo em tempo, esticar as pernas, né? Voo, pode ser, as mães podem voar normalmente. O único cuidado é 4 semanas antes do parto, devido à chance de entrar em trabalho de parto, e deve ser evitado. No exame físico, então, aqui eu vou tratar do primeiro exame físico, não o exame físico de rotina. Tá? Então, no primeiro exame físico, o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer uma ausculta cardiorrespiratória, até para fazer diagnóstico de sopros, diagnósticos de pneumopatias, como asma, né, bronquites. Palpar a tireoide para verificar se tem algum nódulo, se tem algum outro problema prévio, enfim. Pressão arterial deve ser vista, né, de preferência, de novo, na pré-concepção. Verificar o peso, a altura e o índice de massa corporal. Veja, isso numa ideia de primeira consulta ou consulta pré-concepcional. Avaliar períneo, vulva, vagina e colo uterino. O ideal é que isso seja feito antes de engravidar, né? Ver se está tudo bem, e depois que engravidou, ao menos uma vez deve ser feita uma consulta avaliando vulva, vagina, viabilidade do trajeto, né?
Coletar o citopatológico. No caso aqui do citopatológico, se a mulher já estiver grávida, se ela não tiver feito no último ano, né, daí deve ser coletado sem o uso da escovinha, só externamente, né? Realizar exames de mamas. E aí aqui o exame de mama, gente, é só para orientar questões mais grosseiras, nodulações, deformidades. Não é o exame para ver se ela tem ou não condição para o aleitamento, tá? Essa questão do aleitamento nós vamos discutir à frente, mas não há orientação aqui. Então, daí dos exames complementares, o que fazer? Preferencialmente na pré-concepção. Então, na pré-concepção, os exames que nós devemos fazer, já de cara, o ideal é já fazer um diagnóstico de anemias, né? Fazer um hemograma. Se nós estamos dentro do pré-natal, se orienta dentro do período de gravidez já, o ideal é que se faça na primeira consulta e outro na 28ª, para identificar a necessidade de suplementação de ferro, né? Pesquisa de hemoglobinopatias, aí aqui normalmente se refere a mulheres que têm um histórico familiar ou têm uma epidemiologia local de hemoglobinopatias, né? Tipagem sanguínea, saber o tipo sanguíneo da mulher é importante para saber a compatibilidade de RH com o marido, com o parceiro. A glicemia de jejum, aqui eu vou discutir mais à frente, mas há uma divergência. Então, na pré-concepção, se eu estou no aconselhamento, a maioria dos protocolos orientam fazer na pré-concepção para saber se já tem uma diabetes prévia, apesar não ser orientado o rastreio em população geral. A maioria dos protocolos orientam fazer uma glicemia de jejum na pré-concepção para rastreio de diabetes. Já no pré-natal há uma discordância entre o protocolo do GHC e o protocolo do NICE. O protocolo do GHC coloca muitos protocolos americanos e mais das Américas, vamos dizer assim, que trazem uma orientação de pesquisa de glicemia de jejum. O NICE não recomenda, então há essa divergência. E aí, enfim, por uma série de questões de ansiedade na mãe, de ser possível, ele não recomenda o rastreio em população geral, né, mas recomenda o rastreio em mulheres com fator de risco. Então isso é que é importante nessa diferença. Todos eles têm consenso em rastrear fatores de risco, mas medir por exame, o NICE acha que não, e os outros protocolos dizem que sim, que deve ser feita a glicemia de jejum, né? Então, o exame de urina, ele é um exame que todos os protocolos orientam para rastreio de infecções, principalmente no primeiro trimestre, porque são causas de infecções que podem levar a trabalho de parto e abortos, e de proteinúria, principalmente nos 2 últimos trimestres, com o objetivo de rastreio de eclâmpsia, pré-eclâmpsia, né? Então, o que se recomenda é fazer na primeira consulta, na 28ª e na 33ª, sendo a urocultura orientada principalmente na primeira consulta. O VDRL, né, rastreio de sífilis, pelo fato de eu poder ter a intervenção e prevenir a transmissão vertical, ele é orientado na primeira e na 32ª. Ele orienta a repetir por conta da possibilidade de infecção durante o parto, né? Durante o pré-natal, né? Então ele orienta a repetir na 32ª semana. A sorologia para toxoplasmose normalmente é recomendada na pré-concepção, para saber se a mulher já entrou em contato com a toxoplasmose, que pode dar algumas anomalias fetais, né? Se ela já entrou em contato, você vai tranquilizar. Se ela nunca entrou em contato, você vai reforçar, evitar o contato com animais domésticos que possam transmitir a toxoplasmose. Durante o pré-natal também há uma divergência entre o protocolo britânico e o do GHC e o do Ministério da Saúde.
Eles recomendam o rastreio e o sistema britânico não recomenda, porque o tratamento ainda é controverso, se vale a pena e se realmente consegue ser efetivo, né? Então, como o tratamento é controverso, o sistema britânico prefere não rastrear. Já o GHC encaminha para ambulatório especializado. Alguns serviços no Brasil utilizam, fazem o rastreio, outros não recomendam. Então, fica a sugestão de aprofundamento nesse sentido. O anti-HIV, sempre com aconselhamento, deve ser ofertado na primeira consulta e repetido preferencialmente próximo à 30ª consulta, também com o intuito de evitar a janela imunológica e também de infecções durante o período do pré-natal, né? A sorologia da rubéola na pré-concepção é orientado, e se houver dúvida quanto ao histórico vacinal, quer dizer, se a mulher não foi vacinada, se não tem carteirinha. Se ela foi vacinada, tem a carteirinha e tudo mais, não precisa ser feito, né? E aí, se ela tiver na consulta antes de engravidar, até um mês antes de engravidar, você pode fazer a vacina. Depois disso, não se recomenda a vacina, só se orienta ela a fazer a vacina depois do pré-natal. O exame de hepatite, o HBsAg, deve ser rastreado para orientação também de prevenção de transmissão vertical da doença. A vacina também pode ser feita em mulheres não vacinadas. Não deve ser esquecida a avaliação, então, pré-concepcional do parceiro, se a gente estiver na consulta pré-concepcional, solicitando o VDRL anti-HIV. Sempre com aconselhamento, com indicação. Enfim. Então, sobre o diabetes gestacional, um pouquinho mais, o que o GHC recomenda, com base em alguns protocolos internacionais, e com base em alguns estudos também, é que você faça a glicemia de jejum na primeira visita, né? E se tiver maior que 92, você já teria o diagnóstico de diabetes gestacional e já orientaria os cuidados reforçados na alimentação. Mulheres cuja glicemia são menores que 92 miligramas por decilitro, então são testadas com um teste de tolerância à glicose, né? Entre 24 e 28 semanas, para excluir diabetes gestacional. E aí, sempre que tiver um diagnóstico positivo, você inicia com a orientação alimentar. Em alguns casos, deve ser ponderado, encaminhado para... se há suspeita de diabetes gestacional, se recomenda discutir com o obstetra ou encaminhar para um ambulatório de alto risco, para que seja mais efetivo a abordagem terapêutica da diabetes gestacional. E o ultrassom, gente, esse é sempre a polêmica, né? Os casais querem fazer ultrassom. O Ministério da Saúde, ele coloca que não reduz a mortalidade perinatal, então é uma escolha do médico, né? A maioria, a Sociedade Brasileira de Geriatria recomenda, de obstetrícia recomenda 3, né? Há algumas controvérsias, né? O sistema britânico recomenda em torno de 2 ultrassonografias. A gente vai comentar. Então, a ultrassonografia obstétrica de rotina no primeiro trimestre detecta precocemente gestação múltiplas e reduz taxa de indução de parto nas gestações pós-termo, né? Então, o Ministério não recomenda, mas o GHC, o sistema britânico, ele recomenda o rastreio no primeiro trimestre para identificar a idade gestacional, porque isso seria custo efetivo do ponto de vista de evitar alguns problemas que a gente pode ter na hora do parto, né? Principalmente quando retarda o trabalho de parto, e, enfim, aumenta a chance de mortalidade infantil, materna, enfim. Então, para isso, para evitar o pós-termo, no nascimento tardio, para identificar a idade gestacional se recomenda esse ultrassom, tá? Óbvio que se é uma mãe muito... como a justificativa é a idade gestacional, principalmente, se é uma mãe muito experiente, conhecedora do seu corpo, tem uma data da última menstruação bem estabelecida, é controverso a realização desse ultrassom. O Ministério, então, se posiciona dizendo que a não realização não constitui uma omissão alguma, nem diminui a qualidade do pré-natal.
nesse último caderno de 2006. Caso haja aí o sistema britânico, ele deixa para o diálogo do médico com a família a possibilidade do ultrassom de 18 a 22 semanas morfológico, tá? O que vai verificar todos os compartimentos de desenvolvimento cardíaco, desenvolvimento pulmonar, renal, então ele vai estar verificando isso. Então de 18 a 22 semanas se faria um morfológico, tá? Ele deixa aberto a decisão médica e recomenda o de primeiro trimestre. Interessante que aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente faz o 18 a 22, mas não faz o morfológico. Então, o objetivo nosso maior é ver o sexo do bebê, né? E grandes anomalias também. A gente também consegue fazer um rastreio de grandes anomalias. O sistema britânico, ele diz que esse ultrassom é interessante também pela subjetividade do sexo do bebê, mas pela questão também de dados detalhados da morfologia fetal e grandes anomalias. Então, veja, o rastreio é uma questão. Então, o pré-natal que está indo bem, eu quero fazer um ultrassom para rastreio de questões que eu possa intervir. É uma questão. A outra é se há uma indicação clínica. E algumas patologias e alguns pré-natais há indicação clínica de se fazer ultrassom, né? Então, principalmente nas gestações de alto risco, eu devo fazer mais ultrassom. É diferente de uma gestação de baixo risco. Então, a ultrassonografia, por exemplo, com Doppler, nas gestações de alto risco, possibilita a indicação de intervenções que resultam na redução de morbimortalidade perinatal. Então, na gestação de alto risco, há indicação de fazer ultrassom com Doppler. Então, antes de 10 semanas, o que orientar, gente? Principalmente as questões do desenvolvimento do bebê, a sexualidade do casal, a alimentação saudável, né, exercícios na gestação, as vacinas preconizadas, né, a vacina de tétano, verificar o calendário vacinal e as de influenza, né, orientar sobre os riscos e benefícios dos exames que vai se fazer no pré-natal, então discutir com o casal os exames que vão ser realizados, né, e antes de 36 semanas também discutir o local do nascimento do bebê. Enfim, no Brasil não há muita opção, mas procura-se hoje, com a entrada na rede cegonha, talvez dê a opção da casa de parto. Então, em Florianópolis você tem 2 maternidades, então tudo isso tem que ser discutido, né? Ou a via do parto, a possibilidade, a analgesia, tudo isso deve ser discutido também no pré-natal. O aleitamento materno, a importância, os benefícios, né, os sinais e sintomas de pré-eclâmpsia, para que a mulher saiba identificar, saiba procurar a equipe de saúde no caso dos sinais, né, conversar sobre o parto, discutir os medos, as angústias, né, a doutora Alana vai falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas webs. Cuidados com o bebê, então já tem que ser discutido, principalmente mães inexperientes, discutir como é que deve ser abordado, o que deve se levar para o hospital, como é que as questões que ela vai enfrentar, tudo isso deve haver uma preparação no pré-natal, né? Cuidados com o puerpério também, a sexualidade no puerpério, o que deve se evitar, o que não deve, o que é lenda. Então, e no segmento, o que a gente vai fazer de rotina, né? Então, sempre discutir então, os resultados dos exames, quais ainda faltam fazer, avaliar a pressão arterial da gestante, acompanhar a aferição de pressão arterial a cada consulta de pré-natal é recomendado, solicitar o exame de urina, também, lembrando que eu coloquei 3 datas que é interessante fazer para fazer o rastreio de proteinúria, né? No hemograma, considerar no hemograma a possibilidade de rastreio da anemia, para ver se há indicação de suplementação de ferro ou não, né? E aqui uma polêmica, aqui eu vou trazer o que o sistema britânico não recomenda, já indo para a parte final. Olha que interessante, o sistema britânico não recomenda que a gente faça a medida do peso da gestante a cada pré-natal, né?
E aí eu não vou conseguir entrar nos detalhes, nos pormenores do porquê. Vocês podem mandar perguntas para a segunda opinião, que a gente vai ter o prazer de pesquisar e discutir com vocês. Mas não é um fator que vai influenciar, pode inclusive causar angústia para a mãe, e não se recomenda no sistema britânico, tá? Não é o manual do Ministério da Saúde, por exemplo, ele recomenda. Então, tudo que eu estou colocando aqui é o que há de diferente que o sistema britânico não recomenda, para a gente ter ideia deles. Tem todo um cuidado de não exceder, não fazer medicina, não fazer iatrogenia, não fazer excesso de intervenção, né? Então, exame de mama e pelve, no sentido de ver a viabilidade do canal, o sistema britânico não recomenda, viabilidade do trajeto, né, para o bebê não se recomenda de rotina fazer. O exame de mama para ver se tem mamilo invertido, aquelas coisas todas, o sistema britânico não recomenda, porque também coloca que isso pode causar insegurança para a mãe, e que isso mais prejudica o aleitamento do que ajudaria, mas isso é uma discussão deles, tá? Suplementação de ferro sem ter o diagnóstico da hemoglobina. Então lembra que a hemoglobina, a gente colocou ali, valores abaixo de 11 da hemoglobina indicariam suplementação. Acima de 11 não precisa, não há evidência de suplementação de ferro de rotina, sem alterações. Triagem de rotina de clamídia, citomegalovírus, hepatite C e streptococo B. Streptococo B, por exemplo, o GHC recomenda, dizendo que tem epidemiologia local para isso. Aqui nós estamos falando, no sistema britânico, de epidemiologia das inglesas. Pode ser que eu viva numa população com alta incidência de streptococo, então eu tenho que fazer o rastreio. Tá? Então, só para a gente refletir, que não há um consenso mundial ainda sobre essas coisas. Ultrassom Doppler de rotina, não se recomenda. Estimativa do ultrassom para ver tamanho da criança, ou se a criança está grande para a idade gestacional, só por isso não se recomendaria. Triagem de trabalho de parto prematuro, rotina de anomalias cardíacas usando translucência nucal, rastreio de diabetes gestacional com glicemia. Olha aqui a divergência, lembra eu falei? O sistema britânico não recomenda fazer rastreio de diabetes gestacional por glicemia de jejum, glicemia aleatória. Eles fazem em toda mulher com teste de tolerância quando tiver fator de risco. Eles provam por A mais B o porquê disso. Então, há fator de risco. Então, obesidade, histórico familiar, tabagismo, cardiopatia, eles fazem um rastreio de diabetes, né? Contagem de movimento fetal de rotina, né? Ver se a criança está mexendo, não está. A ausculta do BCF, em cada consulta não há evidência de que isso vai melhorar a morbimortalidade. Então, às vezes eu estou atrasado numa consulta, hoje vamos deixar sem fazer e tal, a criança está bem, está mexendo, dependendo da consulta eu posso usar disso, não preciso necessariamente fazer o BCF a cada consulta, né? Cardiotocografia de rotina, não se faz. Ultrassom de rotina, de varredura, após 24 semanas, não se faz. E aí aqui, finalizando os dois últimos slides, qual o papel então do agente comunitário, né, nessa história toda? O agente comunitário deve acompanhar, deve estar junto da família, próximo, lá no território, né? Deve identificar fatores de risco, situações de violência, vulnerabilidade, trazer para a equipe a discussão, contribuir para o vínculo da equipe com essas famílias e orientar e esclarecer dúvidas, né, que as famílias eventualmente tenham. E no puerpério, o que nós devemos fazer? Então nós devemos fazer uma escuta empática, tem que ser aquele momento de festa, de tranquilidade, né? Identificar necessidades físicas e psicológicas da mãe, conversar com ela, de preferência uma consulta sagrada, num cantinho, conversar com ela, como é que ela está, como é que ela está se sentindo, como é que foi a experiência do parto, bem importante isso. Avaliar a saúde física, fazer o exame físico, agora aqui, né, se houve laceração, se não houve, se está tudo legal no aleitamento, né? E aí é importante que seja precoce, recomenda-se fazer nos primeiros 10 dias, né? E na maternidade também deve-se fazer. Identificar dificuldades no manejo do aleitamento, nesse momento do puerpério, né? De preferência antes de 10 dias. Discutir a contracepção e sexualidade, né? Porque é uma dúvida muito frequente. A alimentação da família, né? As comidas que vão evitar cólica no bebê. E cuidados com o recém-nascido, tá, gente?